Bom, gente, nessa terceira parte do curso, a gente vai começar a olhar situações quânticas em que eu estou levando em conta agora a indistinguibilidade das minhas partículas, estou levando em conta se eu estou mexendo com bósons ou férmions. E eu vou começar aqui com um exemplo disso aqui que vai dar várias dicas de como que a gente vai conseguir fazer isso. E o que eu vou examinar nessa aula é a lei de Planck e a catástrofe do ultravioleta. E o problema que eu vou estar interessado em estudar é o seguinte: imagina que eu tenha uma caixa e eu tenho um buraquinho aqui nessa caixa. As paredes dessa caixa vão estar a uma certa temperatura T. Isso significa que eu vou ter uma agitação dos átomos que constituem a caixa. E como eu tenho elétrons e prótons dentro dos átomos, significa que eu tenho partículas que são carregadas, que estão se agitando. Quando você faz uma agitação de uma partícula que está carregada, você emite ondas eletromagnéticas. Então, dentro dessa caixa, eu tenho várias ondas eletromagnéticas aqui, que estão sendo basicamente irradiadas pela parede. Então, eu vou ter um campo eletromagnético dentro da minha caixa. E se eu abrir um buraco, eu vou conseguir observar essa radiação saindo. Essa é a radiação que a gente chama de radiação de corpo negro. E a pergunta básica é como é que eu trato essa radiação aqui? Se eu tenho uma temperatura aqui, isso daqui deve ser um sistema térmico. No sentido, como é que eu posso aplicar mecânica estatística nesse tipo de problema? E você vai ter aqui, dependendo da frequência, você vai ter uma certa densidade de energia que está saindo. E o que você observa experimentalmente é uma densidade de energia que vai ter uma cara assim. Aqui tem um ômega, a densidade de energia rho de ômega, que tem um pico, e ela decai exponencialmente depois desse pico. Ou seja, você tem um pico aqui de frequência, essa frequência vai depender de qual é a temperatura. Isso daqui é tudo que você vê experimentalmente. Eu vou fazer aqui, como é que a gente faz a mecânica estatística aqui, eu vou basicamente precisar escrever uma Hamiltoniana para o campo eletromagnético, essa que vai ser a parte mais chata da conta. E depois a gente vai ver como é que ficaria a solução clássica desse problema, que na verdade teria uma coisa assim, na solução clássica, você não tem o decaimento exponencial. E aí eu vou fazer a solução quântica que recupera esse decaimento exponencial. O fato de eu não ter esse decaimento e essa discordância com os dados é o que o pessoal chamava de catástrofe do ultravioleta. Então, para começar, eu vou ter que olhar como é que fica as equações de Maxwell dentro de uma caixa. Então, a ideia é que você vai ter uma caixa cúbica, eu não tenho cargas, então eu tenho uma densidade de carga igual a zero dentro da minha caixa, eu não tenho correntes dentro da minha caixa. Minha caixa está vazia, basicamente, como se eu tivesse vácuo, só tenho a radiação emitida pelas paredes. Ou seja, eu não tenho absolutamente nenhuma partícula dentro da minha caixa. Pelo menos, de um ponto de vista clássico, eu não tenho nenhuma partícula. Porque a gente vai ver que no fundo a gente vai ter partículas ainda nesse caso. Então aqui dentro eu vou ter um campo elétrico, eu vou ter um campo magnético, e o primeiro passo para fazer essa descrição é eu escrever o campo elétrico e o campo magnético em termos dos potenciais. Então eu vou escrever o campo elétrico em termos do potencial elétrico e do potencial vetor, e o campo magnético em termos do potencial vetor. A primeira coisa que eu vou precisar fazer agora que eu estou com esses potenciais é fazer uma escolha de calibre. Qual é o calibre, né, o pessoal chama de gauge, que seria o nome em inglês. Qual é o calibre que eu vou usar para resolver esse problema? Essa ideia de calibre é basicamente o seguinte: se eu fizer uma transformação no meu potencial vetor, a linha, igual a mais o gradiente de algum campo escalar psi,
e eu fizer junto a seguinte transformação no meu potencial elétrico, vai acontecer o seguinte: se eu tomar rotacional desse novo potencial vetor, o resultado vai ser o rotacional de A mais o rotacional de um gradiente. Só que o rotacional de um gradiente é sempre zero. Então, você vê que o campo magnético depois da transformação é igual ao campo magnético antes de eu fazer a transformação. Se eu olhar o novo campo elétrico, teria aqui menos gama, gradiente φ, linha, menos del A, linha, del T. Isso daqui vai ser igual a menos o gradiente de φ, mais o gradiente del psi del T, menos o gradiente de A, menos o gradiente de del psi del T. Então esses dois caras cortam e eu tenho exatamente o mesmo campo elétrico que eu tinha antes de eu fazer a transformação. Ou seja, eu fazer essa mudança de calibre não muda a parte física do campo elétrico magnético, o campo elétrico e o campo magnético. Só que agora isso significa que eu posso escolher, então, quem é o divergente no meu potencial vetor. Por causa do seguinte: divergente de A mais Laplaciano de psi, ou seja, escolhendo quem é o Laplaciano do psi, eu consigo escolher quem é o divergente do A. A escolha de calibre que eu vou fazer é o chamado calibre de Coulomb, que é assumir que o divergente de A é igual a zero. Pura e simplesmente porque vai deixar as minhas contas mais simples quando eu for olhar as equações de Maxwell. Então vamos olhar como é que ficam as equações de Maxwell nessa situação. Vou ter, primeiramente, o divergente de E, ele seria a densidade de cargas dividido pelo ε0. Só que eu não tenho cargas dentro. Então, dentro da minha caixa, o divergente do campo elétrico é zero. Escrevendo em termos dos potenciais, eu vou ter, então, que o divergente de menos o gradiente de φ menos del A del T é igual a zero. Isso aqui implica que menos o Laplaciano de φ menos a derivada no tempo do divergente de A é zero. E como eu estou escolhendo o divergente de A como sendo sempre igual a zero, essa primeira equação de Maxwell vira Laplaciano de φ é igual a zero. As duas equações de Maxwell seguintes, divergente de B igual a zero e a equação para o rotacional do E, vai ser menos del B del T, esses caras eles são satisfeitos automaticamente, independente de quem seja o φ e quem seja o A. Ou seja, eu escrever, na verdade, o campo elétrico e o campo magnético dessa forma é como se eu estivesse já resolvendo essas duas equações de Maxwell. Ou seja, aqui eu tenho aquela parte que está me dizendo que o divergente é um campo, o campo magnético é um campo de divergência zero, então ele tem que ser um rotacional, ou seja, sem perder de generalidade não rotacional. E aí você aplicar isso aqui, a solução mais geral é você ter aquela forma do campo elétrico. Então eu tenho que agora ir para a quarta equação de Maxwell, essa que vai me dar realmente alguma informação nova, que vai ser a equação rotacional do campo magnético. O primeiro termo aqui teria a ver com as correntes, só que não tem correntes dentro, então esse termo dá zero. O único termo que sobra é 1 sobre C ao quadrado del E del T. Então o que eu vou ter aqui é o seguinte: o rotacional do potencial vetor tem que ser igual a 1 sobre C ao quadrado menos o gradiente de del φ del T menos mais del 2 del T2 de A. Então aqui o que eu vou fazer antes de continuar essa equação é olhar essa equação para o φ, e eu vou já fazer uma solução que vai funcionar para o φ, que é assumir que o φ é igual a zero. Eu poderia assumir que o φ é uma constante, na verdade, mas como só aparecem derivadas do φ, eu posso assumir que o φ é igual a zero sem nenhum problema. Isso já me livra desse termo da equação,
e eu só preciso ver o que está acontecendo no resto. Então aqui você teria o Laplaciano de A menos o gradiente do divergente de A, que é zero também, porque eu estou no calibre de Coulomb, teria que ser igual a 1 sobre C ao quadrado, del 2A, del T2. Então eu tenho o seguinte para o meu potencial vetor, Laplaciano de A, menos 1 sobre C ao quadrado, segunda derivada no tempo de A, é igual a zero. Então o que eu tenho aqui é uma equação de onda, com a velocidade que a onda está propagando igual a velocidade da luz, ou seja, é basicamente luz, essa coisa que está sendo propagada aqui com o potencial vetor. Agora, para eu resolver essa equação de onda, eu tenho que colocar não só condições iniciais, mas também condições de contorno. Na verdade, as condições de contorno é que vão ser importantes para mim. Eu estou resolvendo o problema numa caixa cúbica. As condições de contorno, no fundo, não vão importar muito para a mecânica estatística que você vai estar fazendo. Então, eu vou pegar uma condição simples, vou pegar uma condição periódica. Então, com isso daqui, a solução geral daquela equação de onda vai ser basicamente o seguinte: para um módulo, né, que seria basicamente uma onda plana. Isso aqui seria basicamente uma onda plana, que vai ser o modo do meu potencial vetor. E aqui, na verdade, o que você vai ter agora é que você tem linearidade, certo? Então, na verdade, você vai ter combinações lineares desse tipo de coisa. Antes de seguir fazer as condições lineares, tem mais uma equação ainda que eu tenho que impor, que é que eu preciso que esse A obedeça o calibre de Coulomb. Ou seja, eu preciso ainda impor que o divergente de A seja igual a zero. Isso daqui vai ser equivalente ao dizer que A escalar K tem que ser igual a zero. Ou seja, isso daqui é o que vira a minha escolha de calibre. Isso daqui vai ser importante mais para frente, porque isso daqui significa que o A só pode ser perpendicular ao K. Então, na verdade, o A eles são só duas componentes livres, certo? Esse número de 2 das componentes livres vai ser importante lá na frente da minha solução. Então eu vou ter um potencial vetor geral que vai ser uma soma sobre todos os números de onda possíveis, a k, exponencial de i, kx mais kct. E você tem, na verdade, você teria mais ou menos aqui, né? Você tem as ondas indo e você tem as ondas vindo. Mas eu vou escrever assim. Por enquanto eu vou reintroduzir essas ondas voltando mais pra frente, quando eu impor agora que as minhas ondas têm que ser reais. Um outro vínculo que vai estar também na minha solução, que está vindo das condições de contorno, é quem são os valores de K possíveis. Basicamente, o meu K vai ser um Kx, Ky, Kz, que vai ser igual a 2π sobre L, onde L é o lado da minha caixa, vezes Nx, Ny, Nz, onde Nx, Ny, Nz eles seriam valores naturais. Ou então, se você quiser já introduzir as ondas que estão indo e as ondas que estão voltando, eu posso simplesmente fazer esses caras serem números inteiros, que aí você vai estar, na verdade, trocando o sinal aqui e invertendo a fase. Eu preciso que o campo elétrico e o campo magnético sejam reais, certo? Como o E vai ser igual, basicamente, menos del T
A, lembrando que o φ é 0 e o B vai ser o rotacional de A, então eles vão ser reais somente se o A for real. Então eu vou fazer isso de um jeito bastante simples. Eu vou simplesmente somar o complexo conjugado nessa solução e fazer só isso. Vou ter uma somatória sobre todos os valores de K, AK e I, K escalar X mais KCT, mais o complexo conjugado. E agora, tomando essas derivadas, aqui eu tiro que o campo elétrico vai ser igual a menos I vezes C, somatória em K, de AK, vezes K e I, KX mais KCT, e aí no final se soma o complexo conjugado. E o campo magnético vai ser igual a I, somatória em K, vai ter a K, vetor K vezes EI, KX mais KCT mais o complexo conjugado. Ou seja, esse daqui e esse daqui são as minhas soluções gerais para esse problema de quem é o meu campo elétrico e quem é o meu campo magnético dentro da caixa. Agora, para fazer mecânica estatística, eu preciso achar hamiltoniano. Ou seja, então a primeira coisa que eu preciso achar é quem é a energia que está sendo carregada por esses campos elétrico e magnético. De eletromagnetismo, a gente tem que isso daqui vai ser igual a 1/2 da integral do espaço inteiro do módulo do B ao quadrado dividido por μ0 mais o módulo do E ao quadrado vezes o ε0. Então, basicamente, você vai ter o seguinte. Eu tenho aqui 1/2, 1 sobre μ0, integral em todo o espaço, B ao quadrado, mais ε0, integral em todo o espaço de E ao quadrado. E agora você poderia realmente colocar esse E e esse B dentro lá do... tomar o módulo ao quadrado, integrar no espaço inteiro e usar as relações de ortogonalidade que essas funções aqui vão ter. Porque isso aqui, no fundo, você fez uma expansão de Fourier do campo elétrico e do campo magnético. Só que, exatamente por eu estar lidando com uma expansão de Fourier, tem um jeito mais simples de eu fazer exatamente essa integral do... qual é a integral do módulo do quadrado do meu campo no espaço inteiro, que é o teorema de Parseval. Então aqui eu vou simplificar minha vida e usar o teorema de Parseval, que basicamente diz que essa integral do módulo ao quadrado vai dar a soma do módulo ao quadrado dos coeficientes vezes o volume que você está integrando. Fazendo isso, você tira aqui a integral do módulo do campo magnético, do campo elétrico ao quadrado em todo o volume vai ser igual ao volume vezes a soma sobre todos os modos de C ao quadrado, K ao quadrado vezes o módulo de AK ao quadrado, enquanto que a integral para o campo magnético vai ser igual a basicamente 1 sobre C ao quadrado, vezes a mesma coisa. Então a energia que está sendo carregada no meu campo eletromagnético vai ser igual a 1/2, lembrando que a integral do B está dividida por miséria do E, está multiplicada por ε0, vai ter basicamente 1/2 de V vezes somatória K ao quadrado, K sobre μ0 mais somatória sobre todos os Ks, C ao quadrado, K ao quadrado, ε0 ao quadrado K. E agora, finalmente, eu vou usar aqui C ao quadrado é simplesmente 1 sobre μ0, ε0. Ou seja, você tem essa relação entre a velocidade da luz, a permissibilidade e a permitividade. Então, com isso tudo aqui, você tira que o U vai ser igual a V sobre μ0 vezes a soma
K de K ao quadrado. K ao quadrado K. Ou seja, basicamente o que acontece é que o campo elétrico e o campo magnético eles estão carregando a mesma quantidade de energia. Se você divide a energia do campo eletromagnético nas duas componentes de maneira igual. E agora, só para deixar um pouquinho mais claro aqui, que esse A aqui, ele a priori, ele é um número complexo, quer dizer, ele é um vetor complexo. Então, o que eu estou querendo dizer com A ao quadrado K é o seguinte: U igual a V sobre 0 somatória em K ao quadrado, a K escalar a complexo conjugado, K. Ou então, se você estiver pensando num espaço vetorial complexo, seria V sobre 0 somatória em K ao quadrado, que seria AK. Você estaria pensando nesse tipo de coisa. A energia vai ser real no final do dia. Então, nesse vídeo eu vou parar aqui, porque agora a gente tem energia. Só que a gente, se lembrar, a Hamiltonian não é simplesmente energia. Ela é energia escrita naquela ideia, em termos daquelas ideias de coordenadas e coordenadas conjugadas. Então a gente vai precisar encontrar quem são esses caras do campo eletromagnético e por que eles são as coordenadas conjugadas.